Olha, eu já falei em algum momento, eu acho que falei por aqui, que tem um jogo aí que eu tô gostando pra caramba, que é o Shadow Dark. Participei de financiamento coletivo, baixei um PDF pra dar uma lida com calma. Mas tem um negócio, PDF, eu já sabia disso, mas PDF é uma droga, a gente não pega nada que preste. E aí, amiguinho, amiguinha, eu mandei imprimir o PDF do Shadow Dark que eu peguei. É uma versão preliminar ainda, não é a versão definitiva do livro, mas dá pra ter uma ideia bacaníssima. E eu tenho que dizer, puta merda, que livro bom. Rapaz, fazia tempo que eu não lia um livro com uma sessão de mestre do jogo tão boa quanto o Shadow Dark. Amigo, pra você termina de ler aquilo ali e você fica assim, doido pra juntar os meninos. Eu terminei de ler uma parte agora de manhã, numa reunião pedagógica muito fuleiragem. Na verdade, antes da reunião pedagógica muito fuleiragem, porque acabou que a pessoa que deu a reunião sentou do meu lado. Fiquei com vergonha de ler o livro do lado dela, né? Mas assim, eu saí da reunião com vontade de passar na casa dos meus jogadores e dizer assim, nós vamos jogar agora. Cara, como é que um texto pode ser bem escrito daquele jeito? Meu Deus do céu. Olha, o texto, se você não conhece o livro, ele é um livro grande, assim, na verdade o livro é num formato A5, né? Mas quando eu mandei imprimir, eu imprimi no formato A4. Então ele ficou com a letra grande. E cara, que delícia ler esse negócio. No primeiro momento causa uma certa estranheza. Você lê aquelas letronas como se você fosse, sei lá, meio analfa ou tivesse problema de enxergar para ler. Mas bicho, que leitura gostosa. Que leitura boa, sabe? Assim, uma leitura dessas que fazia tempo que eu não tinha. Meu irmão, não sei o que, não sei explicar. Eu não sei. Como é que em tão poucas palavras, vai ser aquela música, tantas palavras num breve sussurrar, paixão assim não acontece todo dia. E eu tô literalmente apaixonado pela escrita daquele livro. Eu não consigo escrever daquele jeito. Eu não consigo, não dá. Tá além das minhas pobres e mortais capacidades humanas. Tô exagerando. Se eu me esforçasse muito, eu acho que eu conseguiria escrever aquele jeito. Mas não é o meu estilo, mas é lindo. São informações tão importantes, mas condensadas de um jeito que eu não sei explicar. É maravilhoso. É dessas coisas assim, as dicas. Tem uma parte que ele fala lá sobre o papel do narrador. Eu jogo RPG desde 1989. Eu nunca tinha lido aquilo ali, daquele jeito. Eu nunca tinha lido. Foi assim, incrível. Eu tô embasbacado, apaixonado mesmo. Tô me sentindo assim, poxa, feliz pra caramba que eu participei do financiamento coletivo do Shadow Dark. Talvez até... Tem desconto, viu? Tá com medo. Estou feliz pra caramba que eu participei do financiamento coletivo do Shadow Dark. Estou pensando seriamente em fazer o upgrade do financiamento coletivo para pegar o livro físico, o livro físico e o livro físico e escudo do mestre. Embora eu realmente não precise do escudo do mestre, eu posso fazer meu próprio escudo e já sei até umas partes do livro que eu quero colocar no meu escudo do mestre. Mas, que troço legal, que troço bacana. Shadow Dark, ele conseguiu tirar algumas, eu não vou dizer vícios, mas alguns maneirismos que eu tenho, que, por exemplo, eu sempre jogo dados atrás do escudo. É um hábito que eu tenho, eu jogo dados atrás do escudo, e só recentemente eu comecei a me arriscar a jogar os dados na frente dos jogadores.
Mas com o Shadow Dark, o jeito que o texto fala me deixou tão à vontade que agora eu quero experimentar jogar os dados somente na frente dos jogadores. O escudo eu deixar para alguma informação ou algum mapa, alguma coisa que os jogadores não poderiam ter acesso, senão ia estragar a diversão deles. A maneira como ele apresenta os testes, cara, é muito legal. Então assim, não tem perícia, então a dificuldade máxima de um teste acho que vai ser 18, né? Então 18, em casos especiais um pouco mais, mas no top vai ser 18. E então assim, você vai fazer, sei lá, um teste de sabedoria 18 para rastrear um cara que saiu, uma fera especialista, uma fera que está no seu habitat natural, numa selva, que tem um dia de vantagem na tua frente e choveu. Pronto. É isso. Só o prazer de não ter aquelas dificuldades de 35, 40. Tormenta tem isso, tem monstro com classe de armadura, que é a defesa, 55. Tu imagina, eu preciso ter no mínimo um bônus de 35, tipo, espada mais 35, e ainda assim tirar um 20 no dado para acertar um bicho daquele. Só de não ter que me preocupar com essa matemática, eu já fico apaixonado. E aí ele diz assim, tem uma parte que eu achei incrível. Diz assim, quando você pede para um jogador escolher entre a porta da direita e a porta da esquerda, não é uma escolha verdadeira, porque ele não tem pista nenhuma, mas se você explicar 10 detalhes, pode ser que ele escute, pode ser que ele pense. Por exemplo, uma porta tem uma marca de garra, você para aqui do lado e escuta um roncado alto, mas assim, suave. Na outra, não tem marca, não tem nada. Qual dos dois será que tem um monstro? Fala pra mim. Cara, eu achei incrível. E ele diz assim, ele tem 3 regrinhas pra você saber se um teste é necessário, né? É alguma coisa que, se falhar, vai dar merda? Então você faz. É alguma coisa que é importante pra história? Você faz. E tem mais uma que eu esqueci qual é, mas eu preciso ler de novo. Mas eu achei aquilo incrível. Então você não precisa jogar a qualquer hora. Vai descer uma corda. Você vai descer uma corda. Não tem nenhum fator de tempo, não tem nenhum perigo correndo atrás de você, não tem um estresse te fazendo descer essa corda mais rápido. Não tem não. Desce tranquilo. Não precisa fazer teste não. Descreve como você desceu. Eu achei isso de uma leveza, de uma elegância, sabe? Poxa, difícil colocar em palavras. Eu tô literalmente apaixonado. Ontem à noite eu comecei a trabalhar um pouco mais no cenário que eu estou escrevendo, que é o Braston. Braston é um cenário para Shadow Dark. Ele é um cenário pós-apocalíptico para Shadow Dark. Vou até dar uma palhinha nele aqui, por que não? Que funciona da seguinte maneira. Havia um mundo chamado não vou determinar esse mundo, e nesse mundo havia um reino insular, que é o reino de Braston. Um lugar assim, eu ainda não pensei em tamanho, mas sei lá, mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul, saca? Só que é uma ilha, tá? Pra você ter uma ideia de tamanho. E era um super avançado, sabe? Que eles não tinham, a magia tinha se tornado super avançada, então eles tinham trens mágicos, navios que voavam pelo céu, tipo aquelas naves elementais do Eberron, que eu acho a ideia maravilhosa. Eles tinham, as pessoas mais ricas podiam usar teletransporte, a magia estava praticamente em todos os lugares. Só que aí aconteceu um evento chamado a Ruptura, né? Foi quando a deusa da magia papocou de vez, ela morreu e foda-se. E quando ela morreu, a trama mágica foi duramente afetada, ela se rompeu. Então a magia perdeu o controle, os deuses perderam acesso direto ao plano, né? Os deuses continuam existindo, mas eles perderam aquela coisa de se manifestar diretamente no plano do Braston, né?
E durante uns 200 anos o mundo ficou essa bagunça louca, essa tempestades mágicas e monstros aparecendo, a civilização caiu em ruínas. E só de um tempo para cá é que as cidades começaram a se reerguer, os assentamentos começaram a se reerguer. Então eu bebo um pouquinho, quando eu estou falando do Braston, eu bebo um pouquinho daquela ideia do Points of Light, o pontos de luz, que foi uma ideia que eu gostei pra caramba do D&D 4.0. Acho que é a única ideia que eu gostei do D&D 4.0, que é que a humanidade, as raças inteligentes, elas estão como pontinhos de luz num cenário desconhecido e hostil. Eu acho isso muito legal. Então, tem muito lugar para se investigar, tem muito lugar para você procurar, tem muito desafio para você vencer. Assim, é muito bacana, né? Eu já testei montar alguns personagens, e a montagem do personagem, quando você não tem tanto controle sobre ele, é bem legal para a proposta do jogo. Eu já criei um panteão, só me arrependo dos nomes que eu criei, porque são nomes que são assim meio difíceis de lembrar. Talvez eu refaça os nomes do panteão. Por exemplo, Deus dos Mares é o Maramar. Maramar foi ótimo. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Mas assim, o Braston é um cenário que eu venho pensando ele há muitos anos. Há pelo menos uns 3 anos que eu já venho rascunhando, e aí eu desisto do rascunho, aí eu mudo, aí eu faço de novo. O Braston, ele é um tipo de cenário que eu gostaria de jogar, eu como jogador, não só eu como narrador, mas eu como jogador, eu gostaria de explorar. É uma fantasia medieval apocalíptica, pós-apocalipse, e eu tô gostando pra caramba de escrever, e eu acho que Shadow Dark caiu certinho como uma luva nisso aí. Ontem eu tava Shadow Dark só tem um material no livro básico, pelo menos até onde eu vi, só tem um material especial, né, que é o mitral, que ele é um metal leve, só serve para armaduras, que aumenta o preço da armadura em 4 vezes. Então uma armadura que custa 100 custa 400. Aí eu comecei a pensar outras coisas, por exemplo, um item obra-prima, o que é que ele faz, né? E aí eu lembrei de um acho que foi um RPG de Dragon Ball, que é da Fusion. E eu acho muito bacana o RPG da Fusion, do Dragon Ball especialmente, que ele falava sobre uma liga metálica chamada Unobtainium, que é impossível de se obter, né? Inobtainium. E aí eu trouxe o Inobtainium para esse negócio. É uma liga metálica que era novidade pouco antes da ruptura, né? Então assim, não era popularizada ainda. E são armas, assim, não tem mais como forjar esse material, essa tecnologia, essa técnica se perdeu mesmo para sempre, amém, e eu garanto. E as armas que tem, elas dobram o dado de dano da arma. Então uma espada causa 1d6, essa causa 2d6, a espada feita desse material. Uma adaga é 1d4, ela causa 2d4, sabe? E é muito legal, porque tem pouquíssimas armas dessas espalhadas pelo cenário, e é óbvio que meus jogadores vão ter a oportunidade de encontrar essas relíquias poderosíssimas. Falta ainda ler algumas coisas no livro base do Shadow Dark. Tem muita página que eu pulei, porque são tabelas, e eu adorei isso também, tabela para tudo. Você pode gerar uma aventura no deserto sem dificuldade nenhuma, só com o livro na mão. Você joga alguns dados, no deserto, tá? Quais são os inimigos? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Qual é o plot? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. O que é para fazer? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu tenho uns encontros aleatórios, aí rola, esse aqui. Eu achei incrível. É o tipo do material que, pra mim, mesmo que eu jogue desde 1900 antigamente, é o tipo de material que pra mim se torna muito útil, muito divertido.
tá? Então, se você ainda não participou do financiamento coletivo, participe, dá tempo. Shadow Dark é o RPG de fantasia medieval que eu queria, mas não sabia que queria, mas agora eu sei. E é isso. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu estou pensando em gravar mais vídeos assim. Eu não sei se o pessoal vai gostar desse formato. São vídeos quando eu estou me deslocando de um lugar para o outro, da minha rotina do dia a dia. São vídeos menos estruturados. É mais como se eu estivesse conversando com quem está aí do outro lado. Então, se você gostou desse material, sem edição, não vai ter edição, é jogar isso aí no YouTube, me dá um toque, me dá um oi, diz se você gostou ou não. Não, Betão, gostei, ficou legal. Não, Betão, não gostei, ficou parecendo esquisito. Ou então, Betão, se prefiro os seus outros vídeos onde você faz uma edição de imagem, não sei o que, não sei o que. Tá bom? É isso. Betão adora vocês e olha, vão e role uns dados e se divirta. Bora rolar uns dados, velho. É isso aí.